porque tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos. Eu quero, antes de ler a Escritura, que encontra-se em Romanos 6, agradecer ao pastor Daniel pela confiança e pela gentileza de nos permitir trazer a palavra nesta noite. Eu liguei para ele à tarde e expressei o desejo que havia em meu coração de trazer uma palavra nesta tarde. Estava ali enquanto orava, aquilo veio ao meu coração. E ele, muito gentilmente, nos deixou, nos permitiu trazer a palavra. Eu agradeço a Deus por isso. Creio que iremos ser ricamente abençoados. Romanos 6, os primeiros 4 versículos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos orar. Bondoso Pai, nos ajude nesta noite. Que o Teu Espírito possa fluir, falar e ajudar pessoas. Nada podemos fazer separados de Ti. Dá-me clareza de expressão. Dê ao Seu povo unção para ouvir a Sua palavra e que a palavra vivificada pelo Espírito tenha em si o poder da libertação de quem precisa, Senhor, ser liberto de alguma coisa em sua mente, em sua alma ou ainda em seu corpo. Ajuda-nos, nós pedimos humildemente. Não nos deixe sem essa vivificação, não nos deixe sem o Teu Espírito aqui no púlpito e abençoe cada pessoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu quero falar nesta noite sobre a santificação. Santificação é a segunda etapa da graça.
sendo a primeira etapa da graça a justificação pela fé sem obras. Isso está muito claro na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, e também em muitas mensagens. A justificação, ela não pode ser pelas obras, porque ela opera algo diante de Deus e aos olhos de Deus, e Deus exige perfeição absoluta. Nunca poderíamos preencher esses requisitos. Por isso, Paulo, como o profeta desta era, mostra claramente que a nossa perfeição vem pelo que Cristo fez por nós. Suas obras, sim, foram perfeitas, e não pelo que nós fazemos. Na mensagem Perfeição, no parágrafo 30 e 31, o profeta diz: se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Não vem das obras. E aqui é uma grande lista. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco de sua própria santidade, nada que você possa parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Nada pode fazê-lo. Unir-se a igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas estas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque, para começar, você é pecador. Parágrafo 31. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. E Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Entenda, dentro do perímetro da primeira etapa da graça, a justificação, Deus não pode considerar as nossas obras, porque elas são imperfeitas. E justificação fala de sermos aceitos por Deus. Justificação é aos olhos de Deus, não aos olhos humanos. É aos olhos de Deus. Como aconteceu a nossa aceitação? Deus se tornou homem, ali está a pessoa de Jesus Cristo,
ele viveu uma vida sem pecado, ele nunca pecou em seus pensamentos, palavras, ações, nada. Então, Deus, pela sua graça, visita o meu e o teu coração e nos dá fé para crer em Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus Cristo, aquela perfeição que não poderíamos alcançar por nós mesmos, aquela retidão que jamais alcançaríamos pelo nosso viver, que sempre é cheio de falhas, aquela justiça, aquela retidão, aquela perfeição exigida por Deus, somente vivida por Cristo, é imputada a nós, é creditada na nossa conta pela fé. E as obras? As obras entram na segunda etapa da graça, que é a santificação. O profeta diz, Lutero, a justificação é Deus fazendo coisas por você. A justificação. Na santificação é você fazendo coisas. Aí entra o esforçai-vos, separai-vos, desviai-vos do mal. Então é coisas que você começa a fazer. Aí são obras. Então isso é Tiago. Paulo justifica Abraão pela fé. Isso é justificação, pela fé sem obras. E quando chegamos a Tiago, Tiago justifica Abraão pelas obras, mas justificação pelas obras equivale a dizer santificação. E você vê que justificação pela fé é, Paulo, é aos olhos de Deus. Justificação pelas obras, que é santificação, é aos olhos do homem. O nosso testemunho diante do público, das pessoas, dos vizinhos e assim por diante. Essa justiça que nos é imputada pela fé é que nos torna perfeitos aos olhos de Deus. E no parágrafo 49 da mesma mensagem à perfeição, o profeta diz, ele, referindo-se a Cristo, absolutamente com seu próprio sangue comprou nossos pecados e aperfeiçoou para sempre seus crentes. Assim sendo, em Cristo nos encontramos sem culpa, aperfeiçoados na presença do Deus Todo-Poderoso. Olha o que ele diz. Nós somos um povo desprivilegiado, não privilegiado. Ele está falando se referindo ao mundo religioso em geral. E ele diz, somos desprivilegiados. Por quê? Ele mesmo diz, nós somos um povo desprivilegiado com nossas próprias doutrinas. Todos fomos ensinados que temos de chegar a certo ponto, temos de fazer certa coisa. Não, meu irmão, não é nada que você tenha feito, é o que Deus fez por você. Nós estamos agora, se fomos justificados pela fé, estamos aperfeiçoados para sempre na presença de Deus. Esta doutrina da justificação pela fé custou muito caro para Paulo. Ele foi mal entendido pelos judaizantes da época, que eram legalistas. Nós vamos ver nesta noite, com a ajuda de Deus, o legalismo, que é um extremo, o liberalismo, que é o abuso da graça, que transforma a graça em desgraça, em libertinagem, e o cristianismo, que caminha no centro. Eu peço que você preste atenção, muita atenção ao que nós vamos ver, estudar nesta noite. Paulo pregava que o justo, ou que o homem era justificado pela fé, sem obras.
E isto era mal interpretado por alguns ouvidos. Alguns pensavam que Paulo dizia, bom, já que não é por obras, então vamos pecar e não vamos nos interessar pelo que fazemos, já que não é por obras mesmo. Mas não foi isso que Paulo quis dizer. Outros viam nessa doutrina da justificação pela fé sem obras uma ameaça. Os judaizantes, os homens que seguiam a lei de Moisés, pensavam, não, se nós pregarmos isso, o povo vai viver sem freios nem limites, vai virar uma bagunça. Quando você prega a graça, a verdadeira graça, nada vira bagunça. Ali é onde surge um verdadeiro poder, que quebra julgos, que quebra todo o poder das trevas, da carne, do diabo, porque esse evangelho da graça é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E nós não podemos temer a graça. A graça é a causa fundamental da nossa salvação. É pela graça que somos salvos. Então ouça. No capítulo 6, os primeiros 4 versículos onde temos lido, Paulo nos mostra claramente que a doutrina da justificação pela fé, sem obras, desemboca ou deságua na santificação, onde aparecem as obras. Obras dignas de arrependimento. Obras de uma pessoa que alcançou graça diante de Deus. Obras de um homem que foi verdadeiramente justificado. Porque se a fé que te justifica não produz as obras da santificação, não se engane, você não foi justificado coisa nenhuma. Aquilo foi somente fé intelectual morta, que não pode salvar ninguém. Justificação nos livra do castigo, da penalidade, do castigo que vem pelo pecado. Somos salvos da ira. Porque a ira de Deus estava sobre nós. Eu espero que Deus me ajude a pregar. Aleluia! A ira de Deus estava sobre nós. Estava direcionada sobre a tua cabeça. Mas ela desviou. E foi parar lá, naquele cordeiro, lá no Calvário. Ele foi açoitado. Ele foi moído. Tudo isso tinha que vir sobre você e sobre mim, mas desviou. A graça desviou o castigo que estava preparado para nós, desviou para aquele cordeiro. E ele sofreu e foi castigado em nosso lugar. O que ele sofreu, nós teríamos que sofrer. A sua humilhação deveria ser a nossa humilhação. Ele tomou o nosso lugar. E a justificação pela fé nos torna aceitos aos olhos de Deus. Nos torna aceitos e nos livra da ira. E nos livra do castigo que vem pelo pecado. A santificação nos liberta do poder do pecado, para que possamos viver uma vida santa, correta aos olhos de Deus e dos homens. E a glorificação nos livra da presença do pecado. Mesmo em nosso processo de santificação, cometeremos erros, teremos muitas falhas, nunca alcançaremos perfeição absoluta. Mesmo o velho apóstolo Paulo, Santo Paulo, como diz o irmão Brana, no fim da estrada, antes de ser oferecido em sacrifício, em libação, como diz ele, né? Seus dias estavam já contados, ele disse, não pretendo ter alcançado. Mas eu prossigo.
no processo da santificação você nunca alcançará a perfeição absoluta. Mas uma coisa é certa, você já não é aquele que era antes. Você tem outros desejos, outras vontades. Algo aconteceu aí dentro de você. Só quando você for glorificado, você estará livre da presença do pecado e aí sim não haverá possibilidade de pecar mais. Você está sendo levado a um lugar onde não haverá possibilidade de pecar, onde nem sequer haverá tentações. E o teu corpo também não terá nada da velha natureza humana caída, adâmica. Essa transformação que estamos esperando. Tanto a justificação como a santificação, ambas são resultado da eficácia, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas havia pessoas nos dias de Paulo, os libertinos, que distorciam o ensino de Paulo e ensinavam que a prática do pecado abre largas avenidas para uma ação mais robusta da graça de Deus. Quando eles ouviam Paulo dizer, como aqui no capítulo 5, verso 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Esta expressão era mal interpretada por esses homens mal intencionados, os libertinos. Então eles diziam, veja o que Paulo prega, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se nós pecarmos abundantemente, superabundante graça teremos. Compreende? Esses estavam convertendo a graça de Deus, uma coisa tão preciosa, em uma desgraça, em libertinagem. Se você abrir a Bíblia em Judas, verso 4, você vai ver que Judas muda o conteúdo da sua carta. Ele estava pensando falar sobre um certo assunto, então muda para falar sobre essa crença dos libertinos, dos que distorciam o evangelho da graça e o convertiam em desgraça. No verso 3, Judas diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, vejam, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, nem de crentes os chama eles de ímpios. Linguagem pesada. Homens que se introduziram na igreja, que se introduziram, homens ímpios, que convertem em dissolução ou libertinagem, como talvez alguma Bíblia aí possa dizer, convertem em dissolução ou libertinagem a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Estes libertinos ensinavam que devemos pecar para valer, para que a graça seja mais abundante. Algo semelhante ao que o profeta fala do apóstata Nicolau, na mensagem à era de Éfeso, página 73,
quando ele fala sobre o nicolaísmo, ele diz: há uma linha de pensamento errada que pensa que nicolaísmo se refere a Nicolau, um dos 7 diáconos, um prosélito da Antioquia, um dos 7 diáconos de Atos 6. Ele diz, mas isso não se refere, o nicolaísmo é outra coisa. Então aí ele fala sobre a crença deste Nicolau. E olha só que coisa terrível. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas que tinham como seu fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito, que tornara-se um dos 7 diáconos em Jerusalém. Eles tinham festas pagãs e eram os mais incastos em seus comportamentos. Eles ensinavam, olha o ensino, que para dominar a sensualidade, tinha-se que conhecer por experiência toda a sua amplitude primeiramente. Naturalmente, eles deram lugar a tal descontrole que sua degradação foi completa. Estão compreendendo, irmãos? Amém? Dessa forma, aplicaram a eles os 2 nomes do Velho Testamento que simbolizavam tais extravagâncias: Balaão e Jezabel. Visto que Balaão corrompera o povo e assim o conquistara, dizia-se que Nicolau fizera da mesma forma. Este grupo foi supostamente forçado a sair de Éfeso e encontrou um lugar de estabelecimento em Pérgamo. Então havia crenças que distorciam o ensinamento de Paulo, e Paulo até protesta sobre isso no capítulo 3 da carta aos Romanos, verso 7 e 8, ele diz: se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, aí ele põe entre parênteses, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Paulo nunca pregou libertinagem. Justificação pela fé é oposta à libertinagem. Pelo contrário, ela desemboca não em obras mundanas, mas em santificação. Amém. E Paulo diz assim aqui: estão dizendo coisa que eu não disse, exatamente como hoje. Tem coisa que o profeta não disse, mas eles dizem que o irmão Brana disse, quando ele nunca disse. Exatamente assim era naquele tempo. Então vejam, diante deste pensamento, Paulo reage e diz: o reinado da graça nos leva a morrer para o pecado, ao invés de nos incentivar a viver nele e para ele. Ou seja, nós somos salvos do pecado, não no pecado. A graça não somente nos perdoa, mas também nos liberta. Pelo pecado de Adão, todos morremos. Pela justiça de Cristo, ali está nossa vida nova. É terrível, irmãos, fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Seria uma atitude vil, muito vil, um filho considerar-se livre para pecar apenas por saber que seu pai o perdoaria.
O profeta diz na mensagem Casamento e Divórcio, ele mostra os extremos do legalismo e o liberalismo. Ele diz: quando estou viajando para algum lugar, não é que Meda vem, me segura pela gravata e diz: olha, rapaz, se você flertar com alguma moça, você é um homem divorciado. Ela não faz isso. Nem tampouco chega para mim e diz: se você flertar com alguma mulher, não tem importância. Nós reunimos ao redor ali de uma mesa e oramos uns pelos outros. E dissemos: Senhor, guarda minha esposa, e ela: Senhor, guarda meu marido. E ele diz assim: eu sei que se eu cometesse um erro contra ela e pecasse, adulterasse, eu sei que ela me perdoaria. Mas eu não posso abusar desse amor. Eu não posso abusar desse entendimento. Isso seria algo muito vil. Isso seria algo muito ruim. Só pelo fato de saber que ela me perdoaria, então eu venho e faço coisas erradas e depois venho e falo para ela e eu sei que ela me perdoaria, então... Compreende o que eu quero dizer? Romanos 6, igreja, é uma resposta àqueles que procuram transformar a graça de Deus em libertinagem, em liberdade para pecar. E aqui, como eu disse, ele bate em dois grupos, né? Os antinomianos. Essa palavra antinomianismo, ela significa, anti é contra, né? Como anticristo, etc. Né? Anti. Nomos significa lei. Eram pessoas que viviam sem lei, sem limites, sem freios. E os outros que viam na doutrina da salvação pela fé e pela graça uma ameaça para seus rituais e suas obras pessoais. Nós devemos de conhecer isto, porque eu creio que Mateus capítulo 11 hoje não atinge somente ímpios, que estão vivendo vidas cansadas e sobrecarregadas, mas também crentes exaustos espiritualmente, crentes que estão vivendo vidas sobrecarregadas, crentes cansados da caminhada, crentes sem energia para continuar, crentes que estão pensando em parar e desistir. E aquele convite do Senhor Jesus, hoje, ele entra no seio da própria igreja e faz convite a filhos cansados. E diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eis o caminho da liberdade, da libertação, da graça, do poder do Evangelho. Porque existem duas grandes dádivas da parte de Deus. Uma, seu Filho amado, que nos põe em uma posição de retidão diante de Deus, nos dá uma posição diante de Deus. E a outra grande dádiva de Deus é o seu próprio Espírito, que permite que aquilo que somos em posição diante de Deus se torne algo prático no nosso dia a dia. Você precisa do Espírito Santo para viver o Evangelho. Se você não alcançou, se você ainda não o tem, é por isso que está tão exausto, sobrecarregado, cansado. É tão triste ver pessoas que não conhecem seus direitos e privilégios.
Eu estava lendo que quando aconteceu a abolição da escravidão nos Estados Unidos, aquilo custou alto preço à nação. Houve uma guerra civil, um presidente, Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado e a 13ª emenda da Constituição, que validava a escravidão, foi legalmente abolida em 18 de dezembro de 1865. Tudo isso aconteceu, mas muitos escravos, a maioria dos escravos do Sul, nada sabiam disto. Quando a um escravo do estado do Alabama foi dito a ele que ele não tinha mais que viver na escravidão, que ele era agora um homem livre, que a 13ª emenda da Constituição que apoiava a escravidão foi anulada, abolida legalmente. Ele diz: eu nada sei sobre Abraham Lincoln e nada sei da minha liberdade. Não é isso uma coisa triste? Vermos pessoas pelas quais Deus pagou alto preço pela liberdade delas, vivendo em escravidão, de vícios, de drogas, de pecados, de sujeiras e de coisas erradas. Nenhuma pessoa que está aqui nesta noite, nenhum de vocês tem que viver na escravidão. Amém. Seja você um ancião, seja você um jovem, seja você uma moça, há um Deus, há um Espírito Santo, há um Senhor Jesus Cristo que pagou o preço dessa liberdade. Tens vivido oprimido pelos pensamentos impuros, pensamentos maus, pensamentos de fraqueza, pensamentos errados. E no fundo você sabe que não são dignos de uma cristã, mas eles estão ali. E você não tem forças. Estarei porventura falando a uma alma que se acha sem forças para voltar e que está longe do primeiro amor, mas não tem forças para voltar. E você já teve a experiência passada, quando Deus te usava, quando Deus te falava, quando você sentia a presença de Deus tão forte, mas hoje você está tão fria, tão afastada, tão morta, tão esquelética espiritualmente, e lá no fundo a tua alma geme: eu quero voltar, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu quero voltar, mas não sabes como voltar. Estás cansada, estás oprimida, sobrecarregada, um jugo pesado. Vinde a mim, o poder do Espírito Santo nesta noite, o poder do homem Jesus. Amém. O poder da santificação, não uma sujeição a leis e normas, mas um coração novo que puxa para as coisas certas, que tornam a nossa alma leve para obedecer a palavra. Amém. Quando aqui do lado de fora você faz coisas que concordam com o que você tem por dentro. Há poder para a libertação. O Evangelho é um poder que liberta. Cristo te libertou do jugo do pecado. Você não tem que viver assim. Amém. Você não tem que viver assim. Oh Deus, ajuda, Senhor.
porta da prisão está aberta, teu pezinho desamarrado. O Branham fala do João Corvo. Ele estava naquele milharal e foi pego pelo fazendeiro. E o fazendeiro amarrou o pezinho dele. E ali estava ele para lá e para cá, com fome, com sede, quase morrendo. Até que um dia passou um bom homem pelo lugar. Esta noite o homem bom vai passar neste lugar. Amém. E você que me ouve terá uma oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você vai ter nesta noite uma oportunidade para aquecer a sua alma de novo, para sair da mornidão, Amém. para sentir os raios cálidos do sol da justiça, Glória a Deus. para voltar para a sua casa com um reavivamento genuíno. Aleluia. Aleluia. Assim seja. O homem bom passou pelo lugar e viu aquele pequeno corvo amarrado pelos vícios, amarrado pelas drogas, amarrado pelo mundanismo, amarrado pelas forças das trevas e do mal. E diz o profeta que ele desamarrou o pequeno corvo. E lá por cima passavam os amigos. Venha, João, venha para voar aqui em cima, João. Diz o profeta, ele estava tão acostumado àquela vida escrava que não percebeu que seu pezinho estava desamarrado. Você é livre. Você não tem que viver assim. Não tens que viver assim. Não tens que viver assim. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, exaustos. Eu vos farei descansar. Nenhuma religião pode te dar descanso, nenhuma denominação, nenhuma igreja, somente há uma pessoa, uma única pessoa, o Senhor Jesus. O pecado é tão terrível, ouça isto. Ele perverte até mesmo nossos instintos naturais. Ele nos deforma. Até coisas que são naturais, certas, fica tudo deformado pela presença do pecado, pela ação do pecado. A sonolência se transforma em preguiça. A fome, que é uma coisa normal, se transforma em glutonaria. E o desejo sexual em luxúria, em desejo pela carne proibida. Note, Paulo, quando diz que fomos libertos da lei, ele não está dizendo assim, agora vocês não têm mais limites
freios, não. O que ele quer dizer é isto. O que está em foco, vamos dizer, é o conceito errado de que pela penosa conformidade a um código de leis é possível adquirir mérito diante de Deus. Não existe justificação, méritos diante de Deus que possam ser aceitos por Deus por meio de nossas obras. Elas são uma apreciação, elas são fruto da nossa fé em Cristo. As obras, elas são fruto da nossa apreciação, da nossa gratidão pelo que Deus fez por nós, e fruto de um novo coração, e fruto de um espírito novo, e fruto do Espírito Santo e do selo que agora está em nós. Esse Espírito Santo em nós, ele puxa para as coisas certas. Mas elas são como um fruto. Você não faz coisas certas para se salvar. Mas porque é um salvo, você faz coisas certas. Amém. Porque é um renascido, você faz coisas certas. Porque é um salvo, você faz coisas certas, mas não para ser salvo. Preste atenção. Legalistas. Eles procuravam observar os preceitos da lei com o propósito de serem salvos. Então a vida deles era fazer e não fazer, se resumia nisso, o que posso e o que não posso fazer. Eles baseavam essa conduta de vida em Levíticos 18:5, onde diz: o homem que fizer estas coisas que a lei prescreve, viverá por elas. Mas você tem que entender uma coisa. O irmão Brana diz: a lei não tem poder para salvar ninguém. Você precisa do novo coração. Muita gente está na mensagem, e você vê isso. Eles conhecem a lei, eles conhecem a palavra, eles sabem o que é para fazer e o que não é para fazer. Mesmo assim, não tem força para fazer o que é certo e deixar de fazer o errado. Estão atolados e eles dizem: não, mas eu sei que é errado. Não, eu sei. Mas a força para viver a lei, ela vem do novo coração, do batismo com o Espírito Santo, do novo nascimento, do Espírito Santo habitando em você. Sem esse Espírito Santo você não vai poder viver aquilo que você conhece. Conhecimento não é força. Espírito Santo é força. Amém. Você sabe, mas o bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso faço. E você vive a vida assim. Legalistas, eles procuravam observar os preceitos da lei com o propósito de serem salvos. Só que nessas tentativas eles sempre erravam aqui, erravam ali, erravam aqui, erravam ali. No fim, sabe o que eles faziam? Começavam a viver uma vida de aparência. Se tornavam sepulcros caiados. Você olhava, por fora estava tudo bem, mas por dentro não estava nada bem. Porque a finalidade da lei não era salvar o homem, era levá-lo
a compreender a necessidade de um Salvador, porque o homem tentaria guardar a lei e não conseguiria, e tentaria e não conseguiria, e sempre haveria falhas e tudo. Então, no fim, ele diria assim: oh, eu não consigo, eu não posso, eu preciso de um Salvador. E esse foi o diálogo de Jesus com o jovem rico. Eu quero a vida eterna. Jesus falou assim: então guarda a lei, guarda os mandamentos. Jesus, melhor do que ninguém, sabia que não era guardando o mandamento, que o homem não podia guardar os mandamentos, que o homem não podia guardar a lei com a perfeição exigida por Deus. Por que ele disse aquilo? Ele queria ouvir da boca daquele jovem o seguinte: mas nenhum homem pode guardar a lei do jeito que Deus exige que seja guardada. Então quem poderá se salvar? Aí ele diria: é por isso que eu estou aqui na terra. Eu vou viver uma vida que nenhum homem deu conta de viver. Eu vou viver uma vida sem mancha, sem pecado, sem mentiras, sem aparências, uma vida genuína e poderosa. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Eles tentavam e não conseguiam, tentavam e não conseguiam. Então, sabe o que eles começaram a fazer, esses legalistas? Então vamos viver uma vida de aparência. E o legalista, ele é um hipócrita. Não só põe esse jugo pesado sobre si, mas também sobre os outros. E a deficiência do legalista é que ele vê os pecados, mas não o pecado, a raiz do problema. Por isso o irmão Branham diz: fumar não é pecado. Beber não é pecado, prostituir não é pecado. E ele tem razão. Isso são frutos de algo. Há uma raiz que está produzindo tudo isso. E a raiz é a incredulidade. Se você podar os ramos, não adianta podar os ramos. Eu vou parar de fumar. Eu vou parar com isso, vou parar com aquilo. Se você podar os ramos, os frutos continuarão a vir, mais cedo ou mais tarde, haverá recaídas. E você vai ali 15 dias, 1 mês, 2 meses, lá na frente, buf, de novo, você cai no mesmo buraco. Estás tratando com os ramos. Você precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não arranca a velha natureza de você. Você será liberto dessa velha natureza na transformação. Mas o Espírito Santo é um poder para subjugá-la. Amém. Aí é onde se atinge o mal pela raiz, recebendo o Espírito Santo. Amém. Deixando isto, deixando aquilo, deixando isto, deixando aquilo, pecados. Não, você tem que pensar que há um manancial que produz essas coisas erradas. E esse manancial deve ser subjugado, freado. E quem tem poder para fazer isso é o Espírito Santo, não você. O poder da velha natureza é muito grande, irmãos. É uma coisa que ela te derruba, sozinho você não consegue vencer. E aliás, por falar nisso, Gálatas 5 não diz que a carne milita contra você. Você viu isso? A carne milita contra o Espírito. Espírito Santo. Você não consegue vencer a carne sem o Espírito Santo. Suas paixões sem o Espírito Santo. O egoísmo sem o Espírito Santo, o pecado, os pecados sem o Espírito Santo, o vício sem o Espírito Santo.
Para isso foi dado o Espírito Santo. Nós falamos muitas vezes da sensibilidade do Espírito Santo, que a menor coisa errada que fazemos, a pomba já vai embora e assenta-se em um galho lá. E nós sempre falamos isso, o Espírito Santo é muito sensível e ele vai embora, qualquer coisinha errada que fazemos é verdade. Mas há uma coisa que precisamos saber. Eu nunca entendia a Bíblia dizendo assim: se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. E dizia, como assim? Invocar parece uma coisa tão simples. Invocar o nome do Senhor seria dizer assim: Jesus, Jesus. E então eu entendi a sensibilidade do Espírito Santo e os desejos do Espírito Santo no sentido positivo. Que se você dá uma brechinha assim para ele, ele entra para te ajudar. Que o Espírito Santo é como se em um quarto escuro você abrisse uma frestinha assim da janela, o sol entra sem pedir licença. Porque você abriu a janela. Mas é uma pequena fresta. Mas isso mostra quanto Deus te ama e quanto Deus quer te ajudar e quanto Deus quer o teu bem. Amém. E se nesta noite você está me ouvindo, se nesta noite você abrir a janela, ainda que seja uma pequena brecha, ainda que seja um gemido, ainda que seja uma pequena fresta, mas se você abrir um pedacinho da janela, um pouquinho da janela, o Espírito Santo vai entrar hoje, e vai te renovar. Aleluia. E você vai chorar na presença de Deus. Glória a Deus. E esse coração duro, de pedra, vai ficar mole, tenro. Aleluia. Você que não está conseguindo voltar aos velhos passos, tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. Aconselho-te que recues, retroceda, arrependa, torne a fazer as primeiras obras. Basta uma brecha. Se é verdade que a unção do Senhor está sobre mim nesta noite, coisas vão acontecer, vidas vão ser ajudadas, pessoas vão ser mudadas, pessoas vão chorar como há tempo não choravam. Aleluia. Não que lágrimas e emoções sejam uma coisa necessária, mas Ele vai vir com tal força que você vai ficar tão enternecido pela sua presença. Como que você vai ser puxado àquele passado. Porque hoje você está como Sansão com o cabelo cortado. A sua cabeça está ali rapada, cabelos cortados, suas tranças se foram, sua força se foi. E você está entre as colunas do templo de Dagon, sendo zombado pelos inimigos que festejam o teu fracasso, inimigos que se deleitam na tua desgraça, inimigos que pulam de alegria ao te ver ali, fracassado, caído, sem forças. Mas o profeta diz que aqueles filisteus não viram que uma oração estava sendo feita, uma oração pequena. Sansão estava orando. Sansão, diz o profeta, foi lá no passado. E ele lembrou da sua vida passada, quando ele foi usado por Deus,
quando levou portões de toneladas sobre si, quando matou o leão com as suas mãos, quando com uma queixada matou aqueles 1000 filisteus. E em sua memória ele foi lá no passado. Nos dias em que sua força estava ali. Dias felizes, lar feliz, lar forte, lar cheio do Espírito Santo. Ele foi lá e voltou e disse: meu Senhor, mas olha como estou hoje. Estou fracassado, caído, sem forças. Dá-me a força do passado. Dá-me a força do passado. Aqueles tempos quando eu caminhava contigo. Aqueles tempos onde nada parecia me amedrontar, pois eu sabia que o Senhor era a minha sombra, a minha mão direita. Nem o sol, nem a lua poderia me castigar. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Procura na tua memória. Ali existem lembranças de um homem vitorioso. Glória a Deus. Daquele homem vitorioso que você foi. Daquela moça vitoriosa que você foi. Aleluia. E você pode dizer: Senhor, torna a dar-me a força do passado. Amém. Não quero aparências. Não quero uma vida superficial. O legalista, ele julga pelo exterior e não pelo interior. Eu não adultero fisicamente. Eu não mato fisicamente. Eu não faço tudo exterior, físico exterior. Mas dentro sua vida de pensamento está cheia de adultério, de homicídio, de coisa errada. O legalista não considera aquilo que o irmão Brano ensina. Ele só olha para a bicada do sabiá, e o irmão Brano diz: não é a bicada do sabiá pelo lado de fora que estraga a fruta, é o bicho por dentro. Esse bicho, essa natureza do diabo adâmica tem que ser subjugada. Amém. E o único que pode te ajudar nessa jornada para subjugar essa natureza desgraçada é o Espírito Santo. Amém. Amém. Ah, Deus! Aleluia. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Oh, Jesus. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Verdade, meu Pai. Nos ajuda. Necessitas do Espírito Santo. É verdade, Senhor. Oh, Deus, nos ajuda. O bicho por dentro não é a bicada do sabiá. Oh, Deus. Você corta aquele pedaço e come a fruta, mas quando ela está cheia de bichos por dentro, ela não serve para nada.
só para ser jogada no lixo. Deixa o Espírito Santo tratar nesta noite com esse bicho que está por dentro, com essa natureza que está por dentro. Amém. Você não entende que se Deus traz esta palavra, é porque Ele quer te ajudar e quer fazer algo por você nesta noite. Amém. Nunca a unção vem em vão. O legalista mede a espiritualidade de acordo com o que se deve ou não fazer. O legalista é um fariseu. Escuta, o legalista tem ações exteriores aceitáveis, mas atitudes interiores desprezíveis. Ele é uma maravilha por fora, mas é podre por dentro. Esse é o legalista. Não adianta o cal branco do sepulcro por fora. Não é suficiente uma vida de aparência. É necessário ser liberto dos ossos podres que há dentro do sepulcro. Essa velha natureza vai te incomodar. Se você vacilar, ela vai te derrubar. Mas o Espírito Santo é maior. A natureza divina é maior. Amém. Deus pode. Nenhum dos nossos jovens tem que viver uma vida em pecado. Há Espírito Santo disponíveis para jovens, para moças, para homens, para anciãos, para mulheres. É verdade, meu Deus. É verdade. Cristo te libertou. Aleluia. A porta da prisão está aberta, irmão. Oh, Deus querido. Aleluia. Saia. Já os libertinos, já estou finalizando. O legalista é algo assim. Ele tem a palavra sem a nova natureza. E tenta viver a palavra sem a natureza divina. Sem o novo nascimento. Se convenceu intelectualmente. Leia lá na mensagem Véu Adentro, você vai entender melhor. O intelectual, de alguma maneira, se convenceu que esta coisa é certo, que aqui é certo, que aquilo é errado, e vai tentando levar a vida por ali. Mas você precisa de um novo coração. Você precisa de um novo nascimento. Você precisa de uma experiência. Você precisa de algo real. Às vezes você tem o Espírito Santo, sabe que eu não sei. Você nasceu de novo, sabe que eu não sei. Quem que tem dúvida do seu primeiro nascimento aqui? Nasceu que dia, irmão? Que dia? Naturalmente falando, fisicamente falando, nasceu que dia? Sim. 26 de novembro, de que ano? 1970. Tem alguma dúvida acerca do seu nascimento? Você tem alguma dúvida acerca do seu nascimento? E como você tem dúvida acerca do seu novo nascimento? Você não tem dúvidas em relação ao nascimento natural e tem dúvidas em relação ao nascimento espiritual? Pergunta se Pedro tinha dúvida, se os samaritanos tinham dúvida, se Cornélio tinha dúvida. Não, aconteceu assim, assim, assim. Pedro estava pregando e veio sobre nós o Espírito Santo e foi uma experiência e coisa e assim. É uma experiência. Amém. Está disponível. Glória a Deus. Amém. Não deixe para a última hora. Porque lá na frente você vai precisar de muito azeite. Muito azeite. Você vai ter que, não só azeite na lâmpada, mas na vasilha também. Você vai precisar de abundante Espírito Santo.
O legalista, o fariseu, tinha ações externas aceitáveis. Você olha assim, maravilha. Que irmão maravilhoso. Exemplo na igreja. Se você entrasse na cabeça dele, você ficaria escandalizado. É podre. Ou fulano, a fulana vem na igreja, isso, aquilo, uma maravilha. Ações externas aceitáveis, atitudes interiores, vida interior desprezível. Se você pudesse entrar na cabeça da pessoa, você diria: mas esse aí nem parece cristão. Somente o Espírito de Cristo pode nos libertar da vida aparente. Já os libertinos olhavam para a lei como a causadora de todos os problemas. Paulo diz assim: não é a lei o problema. Romanos 7,12, ele diz: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O problema não está na lei, está em você, em mim, é em nós, que somos fracos para guardá-la. A lei era como um raio-x, que mostra onde está o tumor, mas não tira o tumor de você. Isso aqui é pecado, isso aqui deve ser feito, isso aqui não pode ser feito. Sim, não pode, sim pode. Mostra o que é certo e o que é errado, mas não te dá poder, não providencia poder para você fazer o certo e não fazer o errado. A lei é como um prumo que mostra a sinuosidade do muro, mas não endireita o muro. A lei é como um farol de carro que mostra um obstáculo ali na rua, uma pedra, um buraco, mas não tira o buraco, não tira a pedra do caminho. Mas a graça tira. Amém. A graça endireita o muro. Aleluia. A graça tira o tumor da alma. Glória a Deus. Olha o que eu vou te dizer nesta noite. Não interessa se você tem um câncer hoje, na alma, aí na tua mente, aí na tua vida. Se você está um bagaço, se você está destruído, desmoronado, arrebentado, a graça está aqui nesta noite. Amém. A graça, Glória a Deus. É verdade. a graça. É a graça. Graça significa que você não está merecendo nada o que Deus vai fazer por você nesta noite. Aleluia. Graça é aquilo que vai, te encontra e te alcança, mas você não merece nada. Você mereceria ser chutado, ser mandado embora, ir para o inferno. É o que você merece, mas Ele não vai te dar o que você merece. Ele vai te dar o que você não merece. Graça, salvação, libertação. O problema não está na lei, não está na palavra, está na condição humana. Fraca, mas a natureza adâmica, que puxa para o lado errado. Você precisa de algo mais forte dentro de você. Uma natureza divina, o Espírito Santo. Não é suficiente ter a palavra e saber o que deve e o que não deve ser feito. Precisa nascer de novo para viver essa palavra. Amém. Glória a Deus. Mas os libertinos olhavam para a lei como a causadora de todos os problemas. Queriam se livrar do jugo da lei para viver sem freios nem limites. Assim fizeram da graça uma desgraça. Anularam a lei moral de Deus. A lei moral de Deus nunca pode ser anulada. Rembrandt diz: o que era pecado para Deus ontem é pecado para Deus hoje e será sempre. Eu não estou mais debaixo da lei. O que significa isso? Que você não se salva pelo que faz. É isso que significa. Mas não estar debaixo da lei não significa agora estou livre para pecar a revelia e fazer coisas erradas e não tem problema. Não. Se você tem essa mentalidade, você nem começou a carreira ainda. Porque um novo coração
uma fé genuína não produz esse pensamento horrível. E finalmente estavam os cristãos que se regozijavam na libertação da lei, como um meio para se salvar. Agora havia uma justiça e uma retidão que foi imputada a eles, que era a de Cristo, e que foi imputada a eles pela fé. A salvação vem do Senhor. Nenhum de vocês pode viver a vida que Deus exige e a perfeição que Deus exige para poder ser salvos pelo que vocês fazem. Nenhum de vocês, nenhum! Precisou a vinda daquele justo, daquele santo, daquele cordeiro. Amém. Ó irmão, homens viveram com Cristo 3 anos e meio. Dormiam, comiam, almoçavam, jantavam, pescavam. E eles acompanharam a vida de Cristo, bem de perto. E um deles falou assim, ele nunca pecou. E o outro disse, nunca houve engano na sua boca. Glórias e honras sejam dadas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Glórias e honras sejam dadas ao único perfeito. Glórias e honras sejam dadas ao nosso Salvador, ao Cordeiro que venceu, ao leão da tribo de Judá, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Glória a Deus. Aleluia. Ele nunca pecou, ele nunca mentiu. Se ele tivesse que comparecer diante do tribunal de Deus, ele não teria medo do tribunal, do trono branco. Porque se o Deus do trono dissesse, vou examinar a vida de pensamento desse cordeiro para ver se ele pecou em algum segundo dos seus 33 anos e meio. Não haveria uma faísquinha de pecado na vida de pensamento daquele homem. Ele era Deus, ele foi perfeito. E se o juiz do trono branco dissesse, vou vasculhar as palavras que esse homem proferiu em seus 33 anos, para ver se tem alguma coisa que ele falou, alguma mentira, algum engano, alguma coisa errada, não acharia nada. Então vou olhar as obras que esse homem fez, suas ações, reações, tudo, suas atitudes, tudo. E ali estava o Cordeiro. E Deus olhando a vida inteira, não há pecado, não há mancha. Então, quando você crê nesse Cordeiro, essa justiça e essa retidão vem parar na tua conta. Então você não tem medo de trono branco, você não tem medo de julgamento, você não tem medo de ficar quando o arrebatamento vier. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você não está confiado em justiça própria, é a justiça dele que foi creditada a você. Glória a Deus. O irmão Branham diz, nenhum de vocês tem que ir para o inferno. Nenhum de vocês, nenhuma pessoa que está aqui dentro desse santuário, nenhum de vocês tem que ir para o inferno, não há necessidade disso. O que te separa de Deus, você diz assim, é a droga que eu uso, não. O que te separa de Deus, você diz, é o cigarro que eu fumo, não. É a cachaça que eu bebo, não. É a vida mundana, não. A única coisa que pode te separar é falta de fé em Jesus Cristo. Mas se você começar a exercitar fé e pedir ajuda a esse Deus, uma brechinha, uma fresta, abre só um pouquinho a janelinha do teu coração e verás o que o sol da justiça faz. O sol entra. Ei, sol, espera aí. Eu não permiti que você entrasse no meu quarto. Não precisa. Você abriu uma frestinha, eu entrei. É um convite. Abra a porta do teu coração
E será um convite para Deus nesta noite. Amém. Jovem, moço, moça, lares despedaçados, não interessa o que seja, tudo que o diabo pode fazer, o Espírito Santo pode desfazer. É verdade. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E o Filho de Deus está entre nós, na forma do Espírito Santo nesta Amém. noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Finalizo dizendo isto. E vou te dar uma chance para abrir a janela. Vou te dar uma oportunidade para abrir a janela. Eu vou finalizar com esta palavra aqui. Ore o que você está sentindo agora. Glória a Deus. Como assim, pastor? Sim. Ore sua angústia, ore seu medo, ore sua tristeza, ore suas dúvidas, ore os teus sentimentos. Não trate de dar uma de forte, porque isso vai ser vazio. Não, em nome de Jesus. Ai, eu creio que a montanha vai se mover e este problema, ele vai cair por terra. E você está fazendo confissões aqui da cabeça. Aquilo não está vindo do teu coração. Você não está crendo realmente nisso, você está dando uma de forte. E você vai ficar frustrado, porque você vai ver que a montanha fica lá, porque fé intelectual não move a montanha, e a montanha vai ficar lá, e você vai se frustrar. Mas eu criei, mas eu confessei, e Deus não me ajudou, e a montanha ainda está lá, porque você fez tudo errado. Mas se você chegar e dizer, Senhor, eu estou fraco. Não dê uma de forte se você está fraco. Senhor, eu me sinto mal hoje. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu tenho medo que meu lar vá desmoronar tudo e acabe na sarjeta. Senhor, ore o que você sente. Quando eu comecei a orar o que eu sentia, minhas fraquezas, minhas dúvidas, meus medos, meus temores. Então eu fui para a Bíblia e vi que Davi, um homem conforme o coração de Deus, fazia isso. Ele dizia, Senhor, eu temo. Os meus inimigos se multiplicaram contra mim. Senhor, a água subiu até o pescoço, quase não consigo respirar. Senhor, eu temo pela minha vida, Senhor. E ele orava o que ele sentia. Mas essa é uma oração parece uma oração de fraqueza. Essa é a perfeita fraqueza sobre a qual vem a perfeita força. Amém. Porque isso é honestidade. E se você não acredita em mim, não precisa acreditar em mim. Só faça o que eu digo e veja se não é assim. E tenha a sua própria experiência. Deus está fazendo algo hoje aqui. Amém. E agora você fecha os olhos um pouquinho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo agora vai funcionar com poder. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Você ora. Sente. Você ora a sua angústia. Você ora seu medo. Você ora a sua tristeza. Você vai orar esse aperto no seu peito. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Aleluia. Você está como Sansão. Glória a Deus. Eu sinto que esta seja a linha do Espírito Santo nesta noite, com suas tranças cortadas, seu cabelo cortado, aquela força se foi,
O inimigo furou os teus olhos. E você está tão cego. Mas isto é só para glorificar Deus. Deus não vai te deixar no buraco, irmãozinho. Porque você pode estar cego, sem forças. Mas há um Deus que é forte. E que prometeu nunca te abandonar. E que está velando por você. Esta é a noite em que você pode dizer: Senhor, eu não sinto nada. Mesmo com essa pregação, eu não estou sentindo nada. Me sinto morto, me sinto seco. Me sinto um deserto. O pregador chorou, o pregador suou, o pregador gritou e eu estou aqui seco, seco, seco. Ore o que você está sentindo. Ore esse deserto. Ore. Ore essa sequidão. Ore essa condição espiritual. E você verá como algo começa a se mover dentro de você nessa honestidade. Queres o Espírito Santo? Você pode até conhecer a palavra, mas isso somente é conhecimento acerca do que é certo e errado, mas você precisa do Espírito Santo, que é o poder. O poder para viver isso que é certo e para não fazer isso que é errado. Você quer escapar do farisaísmo? Quem te julga pela aparência, pelo exterior, acha você um grande crente. Mas por dentro você tem atitudes desprezíveis. Você está cheio de pecado, de coisa errada, pensamentos impuros, adultérios, iras. Mas o Espírito Santo nos diz nesta noite: não temos por que viver assim. O grande libertador veio. O grande e amoroso Cristo veio. Morreu. Carregou nossos pecados. Deus ia nos castigar, mas o castigou. Deus ia nos destruir, mas Ele foi moído por nós. Aqueça a sua alma nesta noite, porque Ele está passando pelos corredores, porque Ele está falando suavemente ao teu coração. Diz: minha filha, eu nunca te abandonei. É este Sansão. Os filisteus diziam: este é o grande Sansão. E eles diziam: como está ele? Então subjugado, sem força, zombado. Por certo, Deus o abandonou. Mas o profeta diz: não, Deus nunca abandonou Sansão. Sansão abandonou Deus. Amado irmão, Deus nunca te abandonou. Nunca. Nunca. Nunca te deixou. Deus não tem medo do diabo. Deus não tem medo de te perder para o deserto, para a mornidão. Deus não tem medo de te perder para a Laodiceia. Deus não tem medo de te perder para as drogas. Deus não tem medo de te perder para os vícios. Deus não tem medo. Ele tem absoluto controle de todas as coisas.
abra a janela, uma fresta, uma pequena fresta. Diga: Senhor, entra neste deserto. Você não precisa sentir coisa nenhuma. Se você está seco, ore a sua sequidão, ore seu deserto, ore seus sentimentos, ore o que você sente. Não personifique nada. Não chore se você não quer chorar. Não pule se você não sente de fazer isso. Não grite se você não sente de fazer isso. Se você está tão seco quanto um deserto, ore essa sequidão. Seja honesto. E você verá como o deserto começa a florescer nesta noite. Porque o Espírito Santo está aqui. Porque a presença de Deus está aqui. Porque o Deus Todo-Poderoso está aqui. Porque o Evangelho foi pregado. E o poder da graça está disponível. E há uma porta aberta. E essa porta está aberta para você. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do seu deserto. Salvo do vício. Será salvo da doença. Será salvo do pecado. Será salvo do mau caminho. Será salvo. Ah, que brisa suave. Ah, que Espírito Santo. Ah, que atmosfera. Oh, aleluia. 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 Senhor Jesus, o poder da tua graça. Dê o que não merece, o que não merecemos. Dá-nos aquilo que não merecemos. Dá-nos aquilo que não merecemos. Espírito Santo, que seja. Que esta congregação saiba que o Senhor está aqui para nos ajudar, para nos salvar. Com graça redentora, com poder dos altos céus. Abra a janela, uma fresta, uma brechinha, coisinha de nada, simplesmente diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, aqui estou. Senhor, e se você não tem palavras para falar, de tão morto, de tão seco que você está, não importa. Diz: Senhor, me contemple no meu silêncio. Senhor, estou atrapalhado em meus pensamentos. Senhor, nem consigo orar. E essa será a brecha. Essa será a fresta da janela. Qualquer alma que tiver sede nesta noite, se alguém tem sede, sentes o convite pessoal do teu Cristo. Se alguém tem sede, venha, beba. Se creres em mim, como dizem as Escrituras, do teu interior correrão rios. Não é um fiozinho de água, não. Rios de água viva, rios de água viva, rios de poder, rios de água viva. Tu, samaritana, que buscas em fontes erradas a felicidade, que bateste em tantas portas à procura do verdadeiro prazer. Se soubesses quem eu sou, e quem é aquele que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Todos vocês podem beber desta água nesta noite. Todos, todos.
Não importa se é uma criança. Não importa se é um moço. Se é um crente ou não. Se a sua vida está certa ou não. Porque a vida daquela samaritana estava torta. Mas ele disse: eu tenho água para você. Eu tenho a felicidade para você. Eu tenho algo que te dará mais prazer que toda droga, que todo vício, que todo sexo. Ó, igreja, o Espírito Santo está aqui entre nós. Eu sinto de reforçar esse pensamento. Basta uma brecha, abra a janela, só um pouquinho, para ver o Espírito Santo se derramando. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Diga: Senhor, me sinto morto. Senhor, me sinto seco. Senhor, não sinto nada. Essa será uma brecha suficiente, uma abertura suficiente para um poder, uma dinâmica, uma água viva entrar. Deus vai entender que você está pedindo socorro, que você está pedindo ajuda. Dá-me a força do passado. Meu cabelo está cortado hoje. Meus olhos furados. E as minhas forças se foram. O filisteu zomba de mim. Demônios 1000 pulam ao meu redor e festejam o meu fracasso. A minha condição de filho pródigo. Como aqueles milhares de filisteus. Milhares de demônios pulam ao meu redor. E festejam e se alegram. Porque a minha condição é tão lamentável, tão suja, tão caída. Mas um dia eu fui um homem de Deus. Um dia Deus me usou para matar um jovem leão. Deus me usou para matar 1000 filisteus com uma simples queixada. Um dia Deus me usou para carregar portões que pesavam toneladas sobre meus ombros. Senhor, eu quero voltar a ser aquele jovem que eu era. Quando eu orava, quando eu gostava de orar. Eu gostava de orar, eu gostava de vir na igreja. Eu gostava de cantar. Eu quero ser aquele jovem que eu era. Eu quero ser aquela moça que eu era. Eu esfriei, eu caí. Aleluia. Aleluia. Abra a janela. Uma fresta, uma brechinha. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele fez como que ia para longe, só para ser convidado pelos 2 discípulos de Emaús. Fica, Senhor. Vem, fica na minha casa. Minha casa está caindo, Senhor. Minha casa está caindo, Senhor. Meu lar está desmoronando, Senhor. Eu estou enlouquecendo, Senhor. Eu não sei o que fazer, Senhor. Dá-me a força do passado. Pai de família, que vivias uma vida tão santa, você tem caído, tua vida está desmoronando, não podes viver de aparência.
Ai, Espírito Santo, Ele está aqui nesta noite para restaurar lares, para trazer arrependimento, para trazer vida.